Tem poucos esportes que te ensinam tão bem a não julgar o livro pela capa como o MMA. Quem diria que esse nerdão magrelo é o maior finalizador da história do UFC? Que esse tiozão é o arqui-inimigo do maior lutador da história. E que esse monstro é um dos piores lutadores que esse esporte já viu. E tenho certeza que quando você viu ele pela primeira vez, você julgou o Roy Nelson. E se você não lembra ou não conhece ele, você tá julgando ele agora. Mas no Conto das Lutas de hoje, eu vou te contar da vez em que esse gordinho simplesmente nocauteou uma das maiores lendas da história do esporte com apenas um soco. Antes de começar, pessoal, esse vídeo é patrocinado pela Stake.bet.br, a casa de apostas oficial do UFC. Somente na Stake você pode jogar com promoções exclusivas, que vai desde odds dobradas, triplicadas e até receber seu dinheiro de volta. Então quer jogar com a patrocinadora oficial do UFC, podendo ganhar mais e até nem perder o seu dinheiro? Então cria sua conta na Stake.bet.br, link aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Roy Nelson é, sem sombra de dúvidas, um dos lutadores mais icônicos que o UFC já teve. Não há como negar que ele chama muita atenção pela quebra de padrão. Do nada, aparece esse gordinho aí, todo barbudo, descabelado, bem menor do que a média da categoria dos pesos pesados e com a barriga bem saliente. Parece que o Roy Nelson nem sequer pisou na academia, quanto mais que é um lutador de alto nível do UFC. Principalmente numa época onde você estava acostumado a ver nos pesos pesados lutadores como Alistair Overeem, Brock Lesnar, que mais pareciam super-heróis. Então ele despertava uma certa curiosidade. Quando você via o Roy Nelson entrando no octógono, você se perguntava, ué, o que esse gordinho vai fazer lutando contra super-humanos? E aí, depois de um tempo, você via quem realmente era o Roy Nelson. Além de ser faixa preta de jiu-jitsu do Renzo Gracie, o Big Country também tinha chumbo nas mãos. Claro, ele era menor do que a grande maioria da categoria, só que ele sabia encurtar a distância muito bem e tinha uma mão direita pesadíssima. Inclusive, em 2012, ele vinha numa fase muito boa, nocauteando Brandon Schaub, Cheick Kongo e Matt Mitrione em sequência e todos no primeiro round, que elevou o Roy Nelson à 8ª posição no ranking. Beleza, não se deve julgar o livro pela capa, deu pra ver que o Roy Nelson era sim um bom lutador, só que ele não era invencível. E entrando em 2013, ele sofreu 2 derrotas em sequência. A primeira foi para um tal de Stipe Miocic, que você não sei se já ouviu falar desse cara, e a segunda foi para Daniel Cormier. Não sei se você também já ouviu falar. Acho que você nunca ouviu falar desse cara e ninguém deve ter ouvido falar de Stipe Miocic e Daniel Cormier. Mas enfim, a má fase bateu, Roy Nelson então estava vindo de 2 derrotas seguidas para esses caras, e nessa mesma época, quem também estava vivendo uma fase meio irregular era o Antônio Rodrigo Nogueira, o Minotauro, que em meados de 2014 estava com 37 anos de idade e estava num ganha e perde, estava com 4 derrotas nas últimas 7 lutas. Ainda assim, o ex-campeão do Pride e ex-campeão interino do UFC ainda queria continuar competindo e já tinha em mente alguns adversários que ele queria enfrentar na próxima luta. Um deles era o Roy Nelson. Naquela época, o UFC também estava reatando com o governo de Abu Dhabi e planejavam voltar aos Emirados Árabes Unidos pela primeira vez desde 2010, que foi aquele UFC 112 que teve a luta entre Anderson Silva e Demian Maia. O evento então seria um Fight Night que foi marcado para maio de 2014, e como havia sido adiantado pelo próprio Ariel Helwani em janeiro daquele ano, a luta principal seria Rodrigo Minotauro contra Roy Nelson. E curiosamente era uma luta bem casada para os dois, afinal os dois estavam numa fase meio irregular e ambos tinham a mesma idade, 37 anos. E parando para pensar, eu acho que naquela época, antigamente, o UFC tratava melhor aqueles veteranos em má fase. Bom, pelo menos eu sinto que não é como hoje, que os veteranos, vindo de uma série de derrotas, são oferecidos numa bandeja de prata para os lutadores mais novos. Olha só, o Minotauro tava em má fase, botaram ele contra o Roy Nelson, uma luta justa. O Dan Henderson tá em má fase, bota ele contra o Tim Bolt. Vitor Belfort tá em má fase, bota ele contra o Nate Marquardt no Brasil. Hoje em dia é assim, Tony Ferguson tá com 7 derrotas seguidas, bota o Paddy Pimblett. Bobby Green tá em má fase? Bota o Ruff. Johnny Hendricks tá caindo aos pedaços? Bota o Borrachinha no auge. Jim Miller, um dos lutadores mais velhos do UFC na atualidade? Bota ele contra um dos mais novos. Enfim, comenta aí se você acha que antigamente o UFC tratava melhor as suas lendas. Mas vamos seguir, chegou a hora da luta, teve a pesagem e, como esperado, o Roy Nelson ficou 8 quilos mais pesado do que o Minotauro. E era uma luta até interessante, porque o Roy Nelson também era conhecido pelo seu queixo de aço. O cara aguentava muita porrada. Então o Minotauro sabia que seria muito difícil nocautear o Roy Nelson, muito mais brigar com ele em pé. Então ele imaginava que a grande saída pra ele nessa luta seria o jiu-jitsu. E apesar de ser faixa preta do Renzo Gracie, o Roy Nelson não queria nada de luta de chão. Ele já tinha um plano muito bem traçado e aplicou ele com perfeição. Começou a luta,
luta e foi num ritmo mais lento, com os dois se experimentando, se estudando e, claro, com o Roy Nelson tentando encurtar a distância, já que ele era bem menor do que o Minotauro e tinha 13 centímetros a menos de envergadura. Só que em menos de 1 minuto de luta, o Roy Nelson já lançou o upper que pegou de encontro bem no rosto do Minota, que foi ao chão e entrou em posição de guarda. Sabendo do perigo que seria rolar com o Minotauro, o Roy Nelson se acalmou e esperou o brasileiro se levantar. Minotauro então ficou de pé e começou a ficar mais cauteloso, só que ainda estava vivo, estava bem na luta, ainda estava se movimentando, estava respondendo os ataques, mas isso não durou muito tempo, porque logo depois, mais uma pedrada do Roy Nelson entrou limpa e aí sim as coisas começaram a ficar bem complicadas. Roy tentou apertar o passo, só que novamente ele não quis se arriscar com o Minotauro no chão, então ele se afastou e quando o Minotauro tentou se levantar, ficou bem nítido que a luta estava praticamente acabada, porque o Minotauro levantou completamente perdido, mal conseguia ficar de pé. O Roy Nelson percebeu, obviamente, e foi à caça, partiu pra cima e o Minotauro já estava no modo automático. Foi aí que o americano percebeu que era só questão de tempo, que ele conseguia vencer essa luta ainda no primeiro round. Infelizmente, o Minotauro já estava bem castigado depois daqueles 2 knockdowns. E foi aí que ele preparou a boa, o golpe derradeiro que faria dele o novo Teseu. Então ele engatilhou a mão direita, mirou no alvo e descarregou uma bomba que simplesmente apagou o Minotauro na hora. Um soco, apenas um soco e nada mais foi necessário. Minotauro caiu duro que nem uma prancha no chão e ficou apagado por cerca de 5 minutos. E um detalhe interessante, eu lembro que eu vi essa luta ao vivo com meu pai e ele chamou atenção para um detalhe. O Roy Nelson, ele foi meio que carregando o golpe com a mão direita, ele foi carregando a mão. E aí ele foi se aproximando, foi carregando a mão, foi assim, pum! Minotauro caiu imediatamente. Eu tenho boas lembranças dessa luta porque vi ela ao vivo com meu pai e a gente ficou em choque quando o Minotauro caiu duro no chão. E assim, Roy Nelson conseguiu talvez a melhor performance da sua carreira, a maior vitória da sua carreira, aplicando 3 knockdowns e nocauteando o Rodrigo Minotauro no primeiro round. Pois é, o gordinho precisou de apenas um soco para nocautear uma das maiores lendas do esporte. E aí, depois disso, ganhou força o debate de que talvez o Minotauro precisasse se aposentar. Afinal, já estava com 37 anos, já tinha passado por mais de 20 cirurgias para corrigir lesões, então o corpo dele já estava bem desgastado e agora tinha sido brutalmente nocauteado. Fora que o Minotauro tinha muita presença fora do octógono, ele não precisava necessariamente lutar para ganhar a vida. E aí, no fim das contas, depois dessa derrota brutal, o Minotauro anunciou que faria apenas mais uma luta. E eu acho que eu vou reservar essa história para outro vídeo. Comenta aí se vocês querem saber sobre a última luta da carreira do Rodrigo Minotauro. Mas é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.